Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Nascimento, CEO da N Invest, e eu vou te ensinar nessa série de vídeos como você faz para realizar os teus investimentos por meio de robôs 100% automáticos. Se você não tem tempo ou não tem conhecimento, então tem um dinheiro parado na poupança, mas gostaria de investir, mas não tem tempo ou não tem conhecimento para realizar os seus próprios investimentos, eu sugiro que utilize robôs 100% automáticos. Eles fazem todo o serviço para você, realizam todos os seus investimentos de forma 100% automática. E é isso que eu vou ensinar vocês nessa série de vídeos, desde o básico, abertura na conta da corretora, transferência do teu dinheiro do banco lá para a corretora, configuração, instalação da plataforma, enfim, tudo para que você comece a utilizar os robôs de investimento e invista com inteligência de forma 100% automática. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é a renda variável, Então, também entender o que são esses robôs de investimento que eu comentei, como que eu faço para analisar se vale a pena eu investir em um robô ou não, quais são as vantagens que ele me proporciona no médio e longo prazo. Então é isso que nós veremos agora. Então, a renda variável, ela é todo tipo de investimento que não garante nenhum ganho fixo, tá? Ou também não garante nenhuma devolução do total que você aplicou. Então, ela pode variar o teu rendimento para mais ou para menos, tá? E é isso que eu vou demonstrar para vocês aqui com esse gráfico. Então, por exemplo, você realizou o seu investimento aqui, tá? No longo prazo, você teve um lucro. Como vocês podem ver, você investiu aqui e o teu valor já está aqui em cima. Então, você teve todo esse lucro. Porém, ao longo do tempo, você teve um momento que você perdeu dinheiro em relação ao que você investiu. Você recuperou, voltou a perder. Recuperou, perdeu de novo. Recuperou, perdeu de novo. E assim vai. É normal. Dificilmente você conseguirá investir, em algo que ele parta daqui para cá sem ter movimentos de queda, tá? Esses movimentos de queda são chamados drawdown, tá? Então, nível de rebaixamento. E ele sempre ocorre a partir do teu pico mais alto de rendimento, de lucro, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha investido aqui 10 mil reais. Você ficou aqui com 15 mil reais nesse momento. Quando você retornou aqui, você retornou para 10 mil reais novamente. Qual foi o seu nível de drawdown? 5 mil reais, porque você tinha 15 e ficou com 10. Então, você teve o nível de drawdown de 5 mil reais. Tá, Eduardo, mas no que essa informação é relevante para mim? Ela é relevante no seguinte sentido. Você investiu aqui você já estava no lucro e voltou a ficar no 0 a 0, correto? Correto. E quem investiu aqui e não aqui? Quem começou a investir aqui não ficou no 0 a 0. Ele começou a perder dinheiro e perdeu bastante de uma vez só, tá? Então, este é um fator muito importante na hora de investir, tá? Você tem que observar o nível de drawdown. Ele que vai ditar qual o valor que você tem que realizar de investimento. Então, por exemplo, se você teve um nível de drawdown de 5 mil reais aqui, você sabe que você não pode investir 5 mil reais. Você tem que investir pelo menos 10 mil reais para que você tenha perdido aqui 5 mil, mas ainda tenha 5 mil e esteja vivo para continuar no jogo, para recuperar esse capital e voltar a subir. Eu estou dando um exemplo muito simples, tá? 5 mil reais de drawdown em relação a 10 mil reais investido é um percentual muito alto, ok? Você tem que ter, geralmente, aí, pelo menos o teu drawdown tem que ser 15% do teu capital, tá? Não pode passar muito disso, 15% a 20%. Se passa muito disso, já não é muito legal, ok? Mas, como muitas pessoas investem de forma muito agressiva, topam aí perder até metade do capital para o drawdown, ou até 60%, 70%, dependendo da pessoa, tá bom? Mas aqui vale, você sempre ficar atento ao nível de drawdown. Espero ter ficado claro para vocês essa parte, tá? É natural em renda variável acontecer esses movimentos, ok? Que o capital ele sobe, volta, tá? É normal isso daqui, tanto em ações quanto também utilizando robôs de investimento, ok? O que você tem que ficar mais atento, que são os fatores mais importantes, é o nível de rentabilidade no longo prazo e o drawdown que você teve,
Tá? Então, por exemplo, se eu tive um drawdown de 5 mil reais no último ano, mas eu tive uma rentabilidade de 15 mil reais, opa, eu já sei que no próximo ano eu tenho grande chance de ter uma rentabilidade alta, mas eu tenho que me preparar porque o drawdown no último ano foi de 5 mil reais. Então eu sei que eu deveria investir pelo menos, 10 mil reais ou 8 mil reais, sendo muito agressivo, esperando uma rentabilidade de 15 mil reais nos próximos 12 meses, tá? É fato que as pessoas também analisam muito quantos por cento dos investimentos que eu realizo eu acerto, quantos por cento dos dias que eu investi eu ganhei, e qual é o meu saldo médio de cada trade, né? Quanto que eu ganho ou perco em cada trade. Esses itens são relevantes? São, mas não são os mais importantes, tá? Os mais importantes é a rentabilidade e o nível de drawdown. Nada adianta você ter um percentual de acerto elevado se você tem um nível de drawdown muito alto ou uma rentabilidade muito baixa. Ou seja, você acerta tudo, só que você ganha muito pouco quando acerta e quando perde, você perde muito, tá? Não adianta você ganhar todos os dias, mas quando perder, perder o mês inteiro em um único dia. E não adianta também você ter um saldo médio, tá? De, por exemplo, 10 reais. Para cada operação que você faz, você ganha 10 reais. Beleza? Só que existem algumas operações que saem da média. E quando saem da média, geralmente, se você tem um percentual de acerto muito alto, dias vencedores muito alto, quando elas aumentam muito, né, ficam muito diferente da média, é quando você perde muito mais. Dificilmente você ganha muito mais quando você acerta muito as operações. Então, são informações relevantes? São. Só que as mais importantes são elas: rentabilidade ao longo do tempo e drawdown. Você tem que observar isso, tá? E não deixe de considerar os fatores que são fundamentais na renda variável, né? Sobe, desce, sobe, desce. Isso daqui é normal, mas você tem que olhar sempre no longo prazo, ok? Agora que nós já sabemos, né, o que é a renda variável, como eu analiso o resultado histórico, nós precisamos saber o que são, né, os robôs de investimento. Afinal, é para isso que nós estamos aqui. Então você saiba que o robô, ele realiza as suas operações de compra e venda de forma 100% automática. Tá? Você não precisa ficar na frente do computador analisando o mercado para o momento de comprar ou vender. Tá? E toda análise do robô é baseada numa estatística que é calculada com base no passado. Assim como um humano investe, você sempre olha para o passado, vê o comportamento, até na sua tomada de decisão na hora de investir, observando a rentabilidade de um robô, de um fundo de investimento, de uma ação, você também vai olhar para o passado. Né? O robô, ele analisa o passado para tomar a sua decisão de comprar ou vender aquele ativo. Tá? E com isso ele possibilita que você tenha uma análise do resultado histórico. Assim como você tem uma análise investindo com ações, investindo num fundo, você também tem esse tipo de análise de resultado histórico por meio de robôs, tá? Porque você consegue, inclusive, simular os teus investimentos do passado, mesmo sem ter realizado investimento. Por exemplo, no ano de 2020, eu consigo simular. Se eu tivesse investido, qual seria a minha rentabilidade naquele ano? Por meio de robôs você consegue fazer isso. Enquanto, por exemplo, um fundo de investimento, uma ação, ele realmente deveria ter investido, né, naquele período para que você saiba o resultado. Já com o robô não, você pode simular aquele período e você saberá qual seria o resultado que você teria obtido. Tá? Então, o outro fator muito importante, né, na hora de investir por meio de robôs é que você apenas precisa de um computador conectado à internet. Tá? Você precisa de um computador ligado, com o robô instalado nele, ele tem que estar ligado, o robô instalado e conectado à internet. Pronto, ele vai funcionar para você. Tá? Você não precisa ficar na frente do computador, como eu disse anteriormente. Agora, se você não tem como deixar um computador ligado e conectado à internet, você pode contratar uma VPS. A VPS é um computador virtual, tá? Que você pode deixar o seu robô nele. E daí você não se preocupe em deixar o seu computador em casa ligado, nem nada. Você paga um aluguel, tá? Existem algumas empresas aí que fornecem VPS e você deixa o seu robô conectado na sua VPS. Nada mais nada menos é um computador igual o seu da sua casa, só que fica na internet o tempo todo, fica ligado o tempo todo e tudo mais, tá?
Então você não precisa se preocupar em ficar acompanhando ali nem o seu próprio computador, ligando ele e tudo mais. Ah, mas Eduardo, eu preciso desligar o computador todos os dias, tem que abrir tudo de novo, robô? Não, não precisa. Se você deixar o teu computador ligado o tempo inteiro, o seu robô vai funcionar o tempo inteiro normalmente, tá? Você não precisa ficar desligando e ligando. Agora, quando você desliga o computador, obviamente, né, quando você ligar novamente, você tem que abrir ali a plataforma de investimentos por meio do seu computador ali, você tem que abrir ela e ativar o seu robô, né? Fato, tá? Então vamos agora nos aprofundar um pouco mais com relação aos robôs, né? O que eu devo analisar em um robô de investimento, tá? Nós sabemos que nós temos inúmeras vantagens que os robôs nos proporcionam, né? Investimento de forma 100% automática, estatística pronta ali, de acordo com o passado. Ele não tem vieses que são baseados em notícias e tudo mais, que nós, seres humanos, temos quando nós estamos investindo manualmente. Então, ele tem uma série de fatores que acabam contribuindo positivamente, né, para os nossos investimentos. E o mais importante de todos eles é o resultado histórico, tá? O resultado histórico de um robô, ele tem que ser igual ao resultado de uma conta real, tá? Como que você faz para medir se o resultado de um robô é igual a uma conta real? É simples. Você trabalha, por exemplo, no robô no dia, vamos supor, dia 1º de junho de 2021, ok? Você trabalhou ele na conta real, tá? O que você faz? No final, no dia seguinte, você faz uma simulação do dia anterior, tá? E você vê qual resultado aquele robô te entregou na simulação. E você compara se o resultado é igual ao resultado que ele fez na conta real. Se o resultado for igual, ótimo, o seu robô ele tem um resultado histórico confiável. Então você pode pegar o resultado dos últimos 12 meses e você já sabe que, opa, essa seria a minha rentabilidade, esse seria o meu potencial prejuízo e tudo mais. Então você já tem este número e você sabe que pode confiar. Agora, se você faz este teste e o resultado da simulação ficar muito diferente da conta real, o diferente você não tem que só se basear no valor financeiro final, mas sim nas operações. Você tem que ir lá e olhar uma por uma. Ah, ele fez uma operação 9,34? Opa, na simulação ele fez 9,58, ele fez, e assim por diante. Você tem que fazer essa verificação, tá? Se ele fizer tudo igual, ou pelo menos 90%, você já tem um resultado histórico muito confiável. Aí sim, vale a pena você investir por meio desse robô. Claro, depois você vai ter que tomar a decisão também baseada no resultado da rentabilidade dele ao longo do tempo, o drawdown. Mas o primeiro ponto fundamental é o resultado histórico ser confiável. Se não for confiável, não adianta. Não perca seu tempo, tá? Aí você vai partir para o próximo ponto. O robô que você deseja investir, ele diversifica as análises ou ele faz uma análise única? O que é isso? É quando o robô ele investe utilizando mais de uma estratégia ao mesmo tempo, tá? Quando a gente fala em investir com mais de uma estratégia ao mesmo tempo, é a mesma coisa de você investir em mais de uma ação ao mesmo tempo, em um fundo diferente ao mesmo tempo. Então, por que é importante, né, apostar na diversificação de investimentos? A diversificação dos investimentos é uma das estratégias mais eficientes de um investidor de sucesso, tá? Tudo porque diversificar investimento é uma prática que te leva a um só resultado: boa rentabilidade a médio e longo prazo. Resumidamente, a importância da pulverização de investimentos é enorme, tendo em vista que o mercado financeiro e o contexto macroeconômico de um mundo tão globalizado é altamente volátil e instável. Ou seja, se você investe numa ação de um setor, se você está comprado, você tem que comprar uma ação de outro setor para compensar aquele investimento. Porque se aquele setor se desvalorizar, o outro se valoriza e assim vice-versa. O mesmo ocorre por meio de robôs de investimento. Só que por meio do robô, você pode acontecer de você ter uma operação vendida, outra vendida. Mesmo você tendo uma operação em andamento, ele realiza outras operações no meio do caminho. Isso é porque ele utiliza
mais de uma estratégia ao mesmo tempo, ele diversifica as análises dele. Isso é muito diferente de fazer preço médio, tá? Que é quando você fica aumentando a tua posição sem parar, acreditando no milagre, né? Por exemplo, você comprou uma ação, a ação caiu, você compra mais, ela cai mais, você compra mais, acreditando no milagre que ela vai subir, né? Isso é muito diferente. O robô ele não fica comprando, vendendo de forma aleatória, acreditando em algo que vai acontecer porque você está perdendo dinheiro. Não. Cada análise tem que ser independente, tá? Então, isso você tem que levar em consideração caso você queira fazer um investimento visando médio e longo prazo, tá? Então, primeiro, resultado histórico é confiável? É. Legal. O robô ele usa mais de uma estratégia ao mesmo tempo ou ele usa só uma? Como que você faz para ver isso? Ele vendeu aqui, ele vendeu de novo, mesmo estando com uma operação em andamento. Então ele usa mais de uma estratégia, né, ao mesmo tempo. Opa, legal. Como que eu faço para saber se ele usa uma análise única? Ele vendeu e ele só vai vender de novo depois que ele finalizar essa operação, por exemplo, ou só vai comprar depois que finalizar. Então ele faz uma análise única. Vale a pena? Tem robôs que são bons assim, mas visando médio e longo prazo, o ideal é você diversificar. Então, sempre busque robôs que utilizem mais de uma análise ao mesmo tempo e não apenas uma. Robôs que realizam a diversificação, ok? E o último ponto, e não menos importante, nós vamos ver as vantagens, então, que o robô te proporciona, né? Ele proporciona que você invista de forma 100% automática, você não precisa acompanhar o mercado e também você sabe o comportamento histórico que ele pode proporcionar, né? E você, com isso, já sabe muito bem o que você pode esperar para o futuro, né? E é necessário você apenas ter um computador conectado à internet ou contratar uma VPS. Muito simples, né? Muito bom, muito prático. E o robô, ele faz tudo para você de forma 100% automática. Só recapitulando, o que você deve levar em consideração? Resultado histórico, rentabilidade com drawdown. Você deve levar em consideração também se o resultado histórico é confiável, porque não adianta nada você ter um resultado lindo, maravilhoso nos últimos 12 meses, mas não ser igual à conta real. Terceiro item, diversificar as suas análises. O robô ele diversifica, porque se ele não diversificar, não vale muito a pena para você, olhando para médio, longo prazo, ok? O ideal são robôs que diversificam. Tendo tudo isso em mente, você já pode tomar a decisão se vale a pena investir por meio do robô que você deseja ou não. Tá bom? Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo dessa série e vamos para o próximo vídeo aí em breve. Tá bom? Um grande abraço a todos, desejo a todos sucesso, bons trades e bons negócios.